Após a terrível e devastadora batalha contra a RDA, Jake Sully e sua família têm que lidar com o luto da perda do seu filho mais velho. Mas enquanto isso, eles têm que lidar com uma nova ameaça, o Clã das Cinzas. Uma nova e agressiva tribo que busca, através da violência, a dominação de toda a Pandora. Esse é o review que ninguém pediu de Avatar 3. Galera, quando saiu o primeiro Avatar lá em 2009, a gente ficou muito maravilhado referente àquela produção. Até então a gente não tinha tido uma produção visual tão fantástica quanto o Avatar. O filme demorou trocentos anos para ser feito e tudo mais, então você tinha uma qualidade absurda referente ao mundo de Avatar, aos próprios personagens. Todo o universo realmente era moldado de uma maneira muito minuciosa, que realmente agradou os olhares de, acho que, praticamente todo mundo. Acho que é unanimidade que o primeiro Avatar, ele é excepcional. Mas, se a gente ainda for analisar a questão de roteiro, o filme ele é meio piegas. Ele tem, assim, basicamente, uma parada meio Pocahontas, assim, né? Pocahontas no espaço, vamos dizer assim. Mas dá para se passar um pano porque a parte visual ela é muito, muito bonita. E também o roteiro é alinhado. Então você, assim, tem poucos furos ali e você basicamente tem uma história redondinha. O Jake Sully vai, se arrepende do que ele está fazendo e tal, não sei o que, vou ficar do lado agora dos nativos e tudo mais, enfim, beleza, né? E quando chega o lançamento do 2, a gente espera algo que realmente seja, assim, pelo menos o nível do 1. São 10 anos do filme feito e tudo mais, a gente tem uma câmera específica pro IMAX, a forma de como foi produzida a água e tudo mais. Beleza, tipo, é tudo muito legal, só que a gente começa a reparar mais num todo. Então, a parte do roteiro ele começa a ficar um pouco mais exposta, a questão da fragilidade. E o 3 acaba sendo o alvo do próprio sucesso, que é essa parte visual, essa parte estética de Avatar. A gente já está acostumado de como é o filme. Então, a gente não só espera a parte bonita, a parte bem feita, a parte de que vai ter novos cenários, nova ambientação, a gente está esperando coisas novas, coisas que vão agregar mais à franquia, o que basicamente não acontece no filme 3. E eu diria assim que dos três ele é o mais abaixo, porque o 2 você ainda tem uma introdução de um novo cenário, você tem a introdução de novas tribos, você tem a introdução de novas problemáticas. O 3, sem dar spoilers, é praticamente a cópia do 2, com a diferença de que você traz algumas tribos e alguns elementos que você não tem no 2. Mas, se você for pegar a estrutura de roteiro, ele tem os mesmos furos e as mesmas dificuldades e as mesmas fraquezas que o roteiro do 2 teve. E a gente acaba vendo assim que as 3 horas de filme é muito mais um pornô visual, porque ela não atribui nada referente à narrativa, muito pelo contrário, ela deixa a narrativa mais arrastada, ela deixa a narrativa com mais furos e com mais dificuldades ali para você conseguir entender e integrar referente à história. E o 3, ele tem um problema que tem muitos núcleos. Então você tem um núcleo ali que tem problemáticas, um núcleo que está tenso, um núcleo que está tendo ação, e você troca para um núcleo que está tranquilo, está ali curtindo o mar, sabe? Vendendo uma miçanga na praia e tudo mais. E isso quebra muito a imersão do filme, principalmente porque as transições não funcionam. Então, assim, eu diria que são dois pontos muito graves nesse filme, a questão da montagem, a parte da edição, e também a parte do roteiro. As duas acabam comprometendo uma a outra, porque você pode muito bem fazer um plano de ação, um plano de tensão, concluir aquele plano, fazer uma transição e a partir dessa transição você pode ir para um outro núcleo que esteja numa outra sintonia. Isso não é impossível de se fazer, mas isso tem que ser feito bem, senão fica uma sensação muito brusca para quem está assistindo. É basicamente você tá passando por um tiroteio e tudo mais, e logo em seguida você tá num spa. Então, assim, a questão da sintonia, ela realmente não casa, principalmente quando tem essas trocas de núcleos. E galera, assim, é difícil falar do roteiro porque ele tem muitos furos. Ele tem furos muito graves. E assim, coisas que você pode reparar no 2, que eles não souberam aproveitar, e eles acabam levando para o 3. Por exemplo, você ficar reaproveitando vilões, você ficar tirando ainda aquela fórmula que deu certo no 1 para ficar puxando para o 2, para ficar puxando para o 3. Por que você não faz uma coisa muito mais original? Por que você não traz problemáticas dentro do mundo? Por que você não
reflete questões daquele universo, daquele planeta. Afinal, é um planeta, não é um bairro, não é um país, não é uma cidade, sabe? Então eu sinto que essa parte do roteiro, ela se limitou simplesmente a uma guerra de aliens contra humanos. E aí você vê simplesmente uma questão de repetição ali do que está acontecendo. No 1, foi legal. Teve a luta dos naves contra os humanos. Os naves venceram, conseguiram eliminar todo mundo. No 2, ao invés de você trazer outras problemáticas, não, você resolveu trazer novamente a mesma problemática referente ao 1. Revivendo, inclusive, o vilão do 1. Isso já traz um furo de roteiro gigantesco para a franquia. E no 3, ao invés de você tentar fazer uma nova reformulação ali, tentar expandir mais o planeta, tentar mostrar mais os cenários, mas tudo não, você resolve se manter preso a uma narrativa que está desde 2009. Então essa parte acaba ficando muito repetitiva, por consequência, chata e desinteressante. O cenário, ele já é aquela coisa visual deslumbrante. Eu assisti o 1 num 3D normal, eu assisti o 2 normal e agora assisti o 3 no IMAX 3D. E realmente dava uma diferença gritante, assim, referente a essas 3 plataformas, galera, não tem nem o que se falar. A gente tem uma câmera específica para o movimento da água, a gente tem cenários incríveis, a gente tem a questão dos animais, o ecossistema do planeta não há o que se falar. É visualmente muito lindo. Tá, mas é meio que a gente falar da parte visual de Avatar, meio que é chover no molhado, porque a gente sabe que é uma produção altamente bem feita, desde o 1. Mas essa parte hipnótica, ela some, ela acaba. Então você fica no aguardo de algo mais. Quando você espera esse algo mais, Avatar acaba por não conseguir entregar nada demais. E eu me sinto frustrado porque o James Cameron é um cara que já soube fazer isso muito bem, casar essa parte visual com a parte narrativa. O Exterminador do Futuro 1 e 2 estão aí para realmente provar isso, né? São clássicos até hoje que são aclamados. Mas a sensação parece que realmente ele perdeu a mão aí durante esses anos, que meio que só ficou nesse pornô visual assim e meio que se esqueceu um pouco da parte narrativa. Acho que o maior ponto também que acaba frustrando, pelo menos para mim, galera, é a questão de como o trailer também ele consegue te manipular, ele consegue te enganar de uma maneira muito eficaz. Então, porque basicamente no trailer existe uma história e no filme é praticamente uma história completamente diferente. A gente realmente espera que venha uma nova problemática, a gente realmente espera que venham novos desafios, novos temores e novos problemas. Mas realmente o que acontece é muito mais do mesmo que a gente já viu nos outros 2 filmes. A sensação que dá, galera, é que realmente o orçamento ele ficou todo para a parte visual ali, para desenvolvimento das câmeras e tudo mais, e a parte do roteiro ficou mais para os estagiários mesmo, né, complementarem o que dá para fazer, né? Olha, dá uma reciclada aqui, pega nisso que já está funcionando, que a galera vai aceitar. Ah, mas Mr. Shiro, você não está sendo muito exigente e tal, porque você quer história, só vai lá e curte o filme, cara, fica de boa. Galera, pode até ser, mas sinceramente, se for para ficar curtindo só visual, eu vou numa loja de informática e fico vendo as TV 8K ali passando Avatar, que vai ficar no mesmo, assim, sabe? Deixar um papel de parede ali do Avatar passando, porque eu não preciso ver a história. Então a gente tem problemas ali que desde o 1 vão passando, mas a gente vai relevando. A questão da música sempre épica, que quando começa alguma batalha, começa a subir a música épica e música épica, mas aí depois vem a mesma música épica e depois mais música épica e tudo mais. A sensação que eu tenho é que eu estava sempre entrando numa batalha do God of War. Avatar 3 tinha uma maneira incrível de encerrar essa franquia de uma maneira épica, mostrando ainda mais o universo, o ecossistema daquele planeta. Mas eles resolveram simplesmente se manter jogando seguro. Não tem nenhuma inovação e a inserção de novos personagens simplesmente não fazem nenhum sentido para a trama. Ficando uma coisa chata, repetitiva e simplesmente um visual ali que é só bonito para ver. Você consegue ver lutas bem coreografadas, né, a questão do visual ali, que meio que não tem muito o que falar, mas 3 horas assim para você gastar num IMAX talvez seja um pouco caro demais. Mas galera, se vocês acham que eu estou sendo muito chato, deem seus comentários, falem o que vocês acharam do filme, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E é isso, galera, não deixe de dar a opinião de vocês referente a esse filme. A gente se vê no próximo review que ninguém pediu e falou!